Bom, Vera, a gente continua aí no rescaldo, né? As repercussões do início do cumprimento de pena dos condenados na trama golpista, tem repercussão política, tem a reação aí do clã Bolsonaro. A Samantha Klein está de olho em tudo isso. A gente já vinha falando, né, que a família Bolsonaro ia insistir naquele projeto da anistia, mas que é um projeto com poucas chances de ser aprovado no Congresso. Conta pra gente, Samantha, atualiza para nós. Pois é, Vera. A Vera, a Carol, Fernando, olha, essas discussões, portanto, avançando sim, inclusive em coordenação com o Senado. O que é a ideia? É votar um projeto possível. E aí, por isso que o clã Bolsonaro está envolvido nessa discussão. Inclusive naquela reunião que foi estabelecida com a cúpula do partido na última segunda-feira, o próprio senador Flávio Bolsonaro admitiu que sim, a dosimetria pode ser o caminho. Isso porque qual vai ser a estratégia em caso desse texto relatado pelo deputado Paulinho da Força se for colocado realmente em pauta? A estratégia será chegar ao plenário, tentar emplacar uma emenda substitutiva, tentando votar o projeto original da anistia, mas já contando com uma derrota. Aliados de Bolsonaro darão, então, os votos necessários ao texto da dosimetria. O que se entende aqui? É melhor do que nada uma redução de penas do que simplesmente ficar sem uma proposta aí de diminuir. Caso esse projeto da dosimetria seja aprovado, o regime fechado de Bolsonaro pode ser reduzido de 8 anos para menos de 3 anos. Quem também comentou essa articulação com o Senado foi o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Bom, isso que nós estamos definindo, como será, de que forma será, ver alternativas se a gente realmente continua com a ideia de fazer Câmara e depois Senado, se tem gente com receio do Senado, de repente com receios não votem, a gente pode avaliar a condição de começar pelo Senado e vir para cá. Estamos discutindo tudo isso. Bom, nessa articulação aí que Sóstenes está falando, inclusive vale dizer que, segundo ele, já teve novamente reuniões com o Hugo Mota, ou seja, aquela rusga entre eles supostamente já terminou, aquele rompimento já terminou. Sóstenes fala nessa possibilidade que não está definida de iniciar a discussão da dosimetria pelo Senado. O que seria o entendimento? Evitar que, eventualmente, esse texto seja aprovado aqui na Câmara e acabe sendo engavetado pelos senadores. Mas a discussão realmente tende muito mais em entrar um acordo para uma votação da dosimetria e não da anistia em plenário da Câmara e ter aí uma indicação clara de Davi Alcolumbre sobre essa votação do texto pelos senadores. Com você. Obrigada, Samantha. Ô Vera, a família Bolsonaro está tentando se articular, né, manter aí um certo protagonismo, evitar que essas conversas aí sobre o nome para 2026 avancem fora do controle da família e apostando nessa pauta da anistia, que era uma pauta aí já natimorta, né? Estão com uma certa dificuldade de alinhar um discurso. Se no segundo dia, depois da confirmação da prisão definitiva do Bolsonaro, eles já admitem discutir aquele projeto do deputado Paulinho da Força, é porque eles sabem que a anistia ampla não tem a menor possibilidade de passar. E eu acho que mesmo a dosimetria vai ser muito difícil de avançar na atual circunstância. Tudo que a gente viu em termos de repercussão nacional, internacional, entre especialistas, entre historiadores, entre juristas, da condenação, da maneira que se deu e do início de cumprimento de penas por parte de um ex-presidente da República, de generais de 4 estrelas, de um almirante, e todo o ineditismo que isso carrega, o caráter histórico que existe em você punir uma tentativa de golpe de Estado
quase que pela primeira vez no Brasil, tudo isso desencoraja um movimento no sentido de se rever, de se fazer letra morta dessa decisão. Escrevi na minha coluna do Globo hoje a esse respeito, que é muito difícil você virar a mesa quando todas as etapas institucionais, legais, foram cumpridas, direito de defesa foi assegurado, e principalmente com algumas agravantes que houve aí no decorrer do processo. Fuga de um dos condenados, que é o Alexandre Ramagem, aquele episódio que tem todos os indícios de uma tentativa de fuga também por parte do próprio Jair Bolsonaro, todas as vezes em que, mesmo no curso do processo, se tentou incitar a opinião pública, a população contra o Supremo Tribunal Federal, os indícios ocorridos ao longo da trama golpista, né, e depois que vieram a público graças à delação, graças aos documentos apreendidos, de que a trama envolvia até planos para assassinar autoridades. Então, tudo isso dificulta muito a articulação de um projeto como esse. Também o fato de que não houve um inconformismo nacional com a condenação e a prisão do Bolsonaro. E isso faz com que o Centrão comece a se descolar desse bolsonarismo mais raiz e a buscar outros caminhos eleitorais. Então, mesmo para controlar a agenda da definição de candidatura, o peso do Bolsonaro vai se tornando relativo quanto mais o tempo passar. Ainda mais porque cada visita terá de ser autorizada pelo Alexandre de Moraes. Essa burla que houve, as regras da visita por parte do deputado Nicolas Ferreira também vai trazer consequências. Não imaginemos que essas coisas aconteçam e elas não tragam nenhuma consequência. As prisões vão ficar mais restritas, as visitas vão ficar mais restritas, as regras vão ser observadas de uma maneira mais estrita, mais dura. Então, tudo isso vai retirando a margem de manobra por parte da família Bolsonaro. Agora, Vera, só voltando com relação ao projeto da dosimetria, não é pouco, né? Porque, como a Samantha falou para a gente, a redução no caso do regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro cairia de 8 para menos para 3. É uma redução significativa, né? Redução significativa de uma pena que mal começou a ser cumprida, né? Isso dá uma sinalização no sentido da impunidade, né, no Brasil, de que no Brasil, toda vez que poderosos forem condenados, vai se dar algum jeito de evitar que eles cumpram as suas penas. De uma maneira ou de outra, por razões diversas e de formas diversas, o que aconteceu na Lava Jato já deu essa impressão para uma parcela da população. Aquela parcela que é anti-Lula, anti-PT, ficou muito inconformada com o que houve, mesmo com as justificativas dadas pelo Supremo de que de que o foro de Curitiba não era o adequado, de que teria havido problemas com as delações, problemas ali na interação entre a condenação, né, entre o Ministério Público e o juízo de Curitiba, na figura do então juiz Sérgio Moro, mas tudo isso já consolidou numa parcela da população um sentimento de que existe a impunidade, que ela continua agraçando no Brasil. Se os deputados e senadores, tão logo se comece a cumprir uma pena do Jair Bolsonaro, façam um movimento para reduzir as penas, isso vai cair muito mal para eles. Não sinto essa disposição, esse ânimo por parte das duas casas de entrar numa batalha dessa ali nas vésperas das próprias eleições. Acho que o pragmatismo vai falar mais alto, Fernando.